Olá, tudo bem, meu amigo, minha amiga? Seja bem-vindo você. Aqui é o canal Esperança na Palavra, pois só uma esperança através da Palavra de Cristo, através da Bíblia Sagrada, é que você pode renovar a sua esperança, que você pode renovar a sua fé. Você pode renovar os seus sonhos, renovar a sua busca em melhorar como pessoa, como cristão, melhorar a sua essência. E às vezes nós devemos ter algumas atitudes, mas atitudes de tomar a frente, algumas atitudes positivas. E quando eu olho um homem que tem por de nome chamado Finéias, Finéias era um jovem israelita que estava acampado nas planícies de Moabe. E a Bíblia conta que o povo ali, as tribos, estavam tendo relações imorais com as filhas de Moabe. E o povo começou a comer e a se prostrar aos deuses dos Moabitas. Números capítulo 25, verso 1 e 2. Então Jeová atingiu o povo que estava transgredindo, com um flagelo mortífero. Então Finéias se sentiu abalado da transgressão e o flagelo. E o relato vai prosseguir narrando que veio o homem dos filhos de Israel que traziam para perto de seus irmãos uma mulher midianita, perante os olhos de Moisés e perante os olhos de toda a Assembleia dos filhos de Israel, quando eles choravam a entrada da tenda da reunião. Números 25, verso 6. Então o sacerdote, um ancião chamado Finéias, ele, que nessa época, aparentemente, ele era relativamente jovem, apesar de ser chamado de um ancião, mas não era já no final da vida, tinha um vigor físico. Então ele vai tomar a dianteira do povo para a adoração, Números capítulo 25, verso 14. Mas Finéias, ele temia a Jeová, ele temia ao Deus vivo, ele temia a lei, a palavra, mas ele não se dobrava diante dos homens. Quando ele vai ver aquele casal que está adentrando no meio do arraial, ele vai pegar uma lança e ele vai até o casal que está na entrada da tenda. Na verdade, o casal já estava dentro da tenda. E ele vai transpassar a lança. Os dois, o homem e a mulher. O homem, que era do arraial, era israelita, e a mulher, que era de outra nação, moabita, midianita, desculpa. E aí, Deus vai olhar para a atitude e a determinação de Finéias, o qual imediatamente Deus vai parar um flagelo de morte e vai recompensar Finéias por sua atitude, por sua ação proativa. Está vendo quando nós tomamos atitudes proativas em defesa do reino, do nome, da palavra, em defesa da fé cristã, Deus se agrada. Deus também tem uma atitude proativa para conosco. E devido à coragem de Finéias, ele vai ser recompensado. Ele vai ser agraciado por sua atitude, porque Deus se agradou de Finéias. Então a coragem e a determinação nessa situação na congregação, os anciões tomaram essa atitude como exemplo de fé e lealdade.
E hoje nós precisamos ter homens, ou nós precisamos ser proativo com atitudes de coragem diante desse mundo ruim. Porque a coragem de Finéias evitou uma crise, evitou uma guerra civil dentro das tribos. Porque Finéias, ele demonstrou uma vontade. Ele agiu com prudência e discrição. Quando ele soube do outro acontecimento que estava acontecendo lá, na tribo de Ruben, na tribo de Gade e a meia tribo de Manassés, que eles construíram um altar perto do Rio Jordão. E era proibido ter um altar que não fosse o altar determinado por Deus. Finéias, então, ele vai partir lá para essas tribos, para onde estava sendo construído esse altar de adoração. E veja só que Finéias, então ele vai apaziguar o povo, porque eles discutiram com uma prudência sobre o assunto devido à construção do altar. As tribos acusadas, as três mencionadas, eles vão esclarecer que a situação ocorrido de montar o altar, construir o altar, era para prestar um serviço a Jeová, e não os deuses de outras nações, o qual Deus poderia condenar, como já Deus estava sentenciando a morte devido a essa crise, as crises que aconteciam dentro do arraial. Então eles vão explicar a Finéias que não era nada disso, e vai evitar então uma crise entre as tribos, que poderia ser uma crise de uma guerra civil entre o povo escolhido, o próprio povo matando o povo escolhido. Isso seria muito ruim. Então nós devemos observar como Finéias tem atitudes proativas. E se quando nós fôssemos ofendidos, acusados, caluniados, nós tivemos diante de um Finéias e poder explicar cautelosamente, explicar com mansidão, muita dor de cabeça poderá ser evitada. Porque quando um começa a falar a desavença de outra pessoa, o outro quer logo sair no tapa. O outro já quer logo dar um mata-leão. Infelizmente hoje está assim. Infelizmente hoje o povo está muito afoito. O povo está muito no tapa. O povo está muito na sua própria força. Então, Finéias vai buscar a orientação de Jeová. Finéias tinha e teve um privilégio de servir como sacerdote do povo escolhido de Deus. Você também tem o privilégio de ser um escolhido. Você tem o privilégio de estar na sua posição. Você tem o privilégio de poder adorar e cultuar o Deus vivo. Mas você precisa também ter a coragem. Você precisa ter atitudes proativas. Você precisa dar um passo além do que ficar olhando as coisas acontecerem e não tomar atitude. Infelizmente, hoje as pessoas estão sentadas nos bancos, mas estão sem atitudes proativas. Porque esse incidente trágico do israelita com concubina de um levita foi trágico porque morreram os dois, né? Morreram os dois. E as outras tribos iriam brigar. A tribo de Benjamim, né? A tribo de Gibeá, né? Os homens de Gibeá, que era da tribo de Benjamim, iriam brigar com as outras tribos. Iriam brigar com as outras tribos devido a um entendimento errôneo do fato. Com a confiança inabalável, Finéias, então, que era o sumo sacerdote do Israel, ele voltou à cena, porque as tribos estavam prestes a brigar devido à concubina, devido a erros de outras pessoas, de outras tribos. E ninguém queria ser açoitado pelo erro do próximo. Nenhuma tribo queria perder devido ao erro de uma outra tribo.
Então Finéias, dentro da sua prudência, Finéias, dentro da sua coragem, ele vai conversar, vai dialogar, ele vai apaziguar a questão. Ele vai apaziguar. O que nós podemos aprender? Que alguns problemas congregacionais persistem, apesar dos esforços dos dirigentes, a oração dos anciões em busca de Deus. Algumas coisas demandam tempo, algumas coisas demandam um tempo maior. E é preciso então nós buscarmos a oração e a direção de Deus para resolver. Assim como Finéias teve essa atitude. E que tal nós buscarmos atitudes proativas e não sentar e ver o circo pegar fogo, né, no sentido da palavra corriqueira? Devemos apaziguar, devemos ter palavra de bom ânimo, acalmar o próximo. Não tem coisa mais linda quando nós estamos nervosos e chega alguém com a palavra de mansidão para quebrar a força, a raiva, o ódio, o rancor. Finéias teve uma atitude. Finéias, que era filho de Eleazar, né? Neto de Arão. E Jeová foi com ele. E que Jeová seja com você, que Jeová seja conosco. E que nós possamos ter atitude como cristão de Finéias, de zelar pela palavra, de zelar pelo mandamento, de zelar pelo nome de Cristo, de zelar pela congregação, pela sua igreja. Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, hoje e sempre. Até a próxima aqui, ao canal Esperança na Palavra.